Lamentações de Jeremias, capítulo 4, o versículo 1 a seguir. O sofrimento do cerco é o título. Aleph é o autor. Como se escureceu o ouro, ou como o ouro refinado perdeu seu brilho? Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas? Bet, segundo. O nobre filho de Sião, comprazível, comparáveis ao ouro puro, agora são tratados como simples objeto de barro, obra das mãos do oleiro. Terceiro, até os chacais dão um peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como a avestruz no deserto. Lembrando que a avestruz, ela abandona os seus filhos quando vem o perigo. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem alimenta. Olha a situação que Israel estava enfrentando. Judá estava enfrentando. Ao ponto das crianças querer mamar e não tinha leite. Porque as mulheres, as mães, não tinham comida para gerar o leite. O que se alimentava de comida fina desfalece nas ruas, e os que cria entre os escarlate agora vivem entre os montes de lixo. Então as pessoas de alta patente, alta posição, rico e riquíssimos, que se alimentavam de boas comidas, agora estavam no lixão. E não tem coisa mais terrível para um rico quando ele perde a sua riqueza, né? E ele volta a ser pobre. Tem ricos que se matam, né? Ele comete suicídio, porque a pobreza, ela é dolorosa. Versículo 6. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída no momento sem intervenção humana. Ou seja, não tinha profeta, pastores, alguém para auxiliar. Mesmo morando naquela cidade de Ló, ele não tinha pulso. Quando você não tem pulso, você não tem como trazer a justiça. Aonde não há justiça, o império da justiça opera o engano, a mentira, né? Aqui também estava o povo de Deus. Versículo 6, não tinha intervenção. Os profetas eram como chacais, eram cão, como diz o próprio texto, né? Que eles nada sabiam, como uma víbora cega e surda. Versículo 7, os seus príncipes eram mais alvo do que a neve, mais branco do que o leite, era mais ruivo do corpo do que o corais, e tinha formosura de safira. Olha que interessante. Os príncipes, né? Eles eram tão puros que a Bíblia fala aqui que ele era como a neve, né? Mais branco do que o leite. E era ruivo o corpo, ou seja, bem cuidado, bem tratado. Mas olha a situação. Versículo 8. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que fuligem. Não são reconhecidos nas ruas, e a sua pele grudou aos ossos, secou-se com a madeira. Então, agora aquele corpo que era tão bonito, ruivo, robusto, agora estava pegado na pele. Agora estava escuro, sem tomar banho, não tinha água para tomar banho. O povo não tinha água para tomar banho, para se banhar. Não tinha um bom leite, não tinha um bom perfume, não tinha um bom creme. Agora era parecido como um mendigo. Por isso que o rico não pode se gloriar na sua riqueza. Porque no dia que essa riqueza sair da sua vida, você se torna mais preto, mais pobre e mais, como diz o próprio Cristo, né? Você disse que rico sou, mas não sabe que é um pobre miserável e cego e nu. Versículo 9. Mas felizes foram as vítimas da espada do que a vítima da fome, porque essa se refinde e atingidas mortalmente pela falta do produto do campo. Mas felizes foram as vítimas da espada, tá vendo? Às vezes, no texto diz que feliz foi aquelas pessoas que morreu a espada, né? Que foi morto naquele momento, do que passar pelaquela tribulação. O próprio Jesus disse que bem-aventurado é aqueles que dormem no Senhor agora, né? Aqueles que serão translardados, ou seja, arrebatados no primeiro arrebatamento. Você sabe disso. E quando Jesus levar, bem-aventurado é aqueles que foram, não é aqueles que ficam. Porque quando a pessoa for passar pela grande tribulação, a morte será presa por 3 meses,
As pessoas vão procurar a morte, não vai morrer. O capítulo 4 de Apocalipse diz que vai sair do abismo seres que têm dente de leões, cauda, cabelo de mulheres, serão como gafanhoto e serão dados a ordem pelo Senhor que não devore o campo, as árvores, mas devore os homens. Então se imagina a carne do homem sendo consumida. Hoje o câncer já consome, a AIDS, tuberculose, a lepra, já devora muitos homens sem eles perceberem que é uma praga, que o próprio Deus permite na terra que o devore a carne do homem. Mas o apóstolo Paulo diz que por causa do sofrimento na carne, o homem se arrepende e volta-se a Deus e Deus salva o espírito. Não é verdade? Versículo 10. Mas as mãos das mulheres que antes eram compassivas, cozinhavam seus próprios filhos, esses lhes servia de alimento, quando a filha do meu povo foi destruída. Então você percebe que uma mãe, a fome era tão grande que os filhos mortos, elas cozinhavam para ter vida, né? E você, é uma narrativa muito forte. Versículo 10 do capítulo 4, de Lamentação. Versículo 11. O Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus alicerces. E você percebe que esse mesmo texto, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, diz que vai ser uma ira tão forte que nosso Deus, que ele vai enviar um fogo nessa terra, e esse fogo vai devorar a terra. Segundo a Bíblia, 2 anjos, Gog e Magog, serão soltos, e esses anjos que foi enganado por Satanás, eles vão cair no sol. E o sol será tão forte que vai atingir um terço da população. O outro vai cair nas águas. E serão tão grande a água será amarga. As pessoas vão morder a língua de tanta dor. E elas não vão conseguir, né, aliviar a sua carga, porque o único que alivia a sua dor é o Espírito Santo, que as pessoas se entregam a Cristo, né? Então, fique essa palavra aí, porque vai ser muito forte essa palavra. Versículo 12. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo os acreditam que o adversário, o inimigo, pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Então você percebe que esta grande praga que aconteceu em Judá, eles entraram pelo quê? Pela frente, em Jerusalém. Eles achavam que Deus ia bloquear, ser o grande escudo, que o Senhor ia desviar a ira daqueles soldados, daqueles reis que estavam querendo destruir Judá. Mas era o próprio Deus que estava enviando para destruir uma nação, ou seja, levar cativo pelas profecias de Jeremias. Era 70 anos que o Senhor ia permitir que o povo ficasse, para aquela terra de Jerusalém tivesse descanso, porque o Senhor disse, olha, trabalhai 6 dias, no 7º descansais. O povo não quiseram descansar. Um ano trabalhava e um ano ficava dentro de casa descansando na terra. Mas eles trabalharam o sábado do Senhor. E por causa do sábado do Senhor, o Senhor disse, eu vou deixar minha terra descansar. Cresceu abrolhos, sacais, animais selvagens que cresceram naquele lugar. Então vocês percebem que no versículo 12, nem os reis, eles não acreditaram que o inimigo entraram pelas portas de Jerusalém. Versículo 13, tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa da maldade dos seus sacerdotes. Olha aí, a culpa está aí. Alguém quer procurar um culpado? Versículo 13, a culpa era de quem? Dos pecados de quem? Dos seus profetas. E por causa do quê? Da maldade dos seus sacerdotes. O profeta não falava mais o que Deus queria. O sacerdote não queria mais exercer o seu ofício, né? Levar o pecado do povo, da nação, a Deus. E fizesse expiação pelo povo. Então, o pecado está aí. Então, Deus tem misericórdia de cada um de nós que somos levantados por Ele. E derramaram no meio dela o sangue do justo. Então, eles permitiam, né? Profeta e também os sacerdotes. 14. Vagueia como cegos pelas ruas e anda contaminado de sangue, de maneira que ninguém pode tocar a roupa deles. Você percebe? Então, eles se vestiam bem. Eles estavam vestidos muito bonito, as roupas bem branquinhas, as mulheres lavavam as roupas deles, mas espiritualmente as roupas deles estavam manchadas do sangue do inocente. Então, às vezes, nós estamos bonitos por fora, nós estamos vestidos religiosamente bem, mas estamos com o pecado de alguém na nossa mente, no nosso corpo, né?
E o Senhor disse, se você falar, se o Senhor disser para o pecador se converter e você não avisar que ele vai morrer do seu pecado, ele morrer, o Senhor disse, eu requererei do sangue inocente que foi derramado da mão do atalaia. Fica essa deixa aí. Versículo 15, o povo grita, afasta-se imundo, afasta-se, afastem-se, não toquem nada. Quando fugirem e andar errante, dizia-se entre as nações, aqui eles não podem morar. Então vou terminar, que o vídeo está ficando grande, mas depois eu vou continuar em nome de Jesus. Mas está o texto aí, tá bom?